A revelação da palavra é a maior que nós podemos ter em todo o culto. Quando chega a hora da palavra, é a hora que Deus vai falar grandemente ao nosso coração, amém? De antemão, quero cumprimentar aqui os irmãos internautas, aquele que está assistindo do outro lado. Quero cumprimentar aqui, irmãos, o meu neto Samuel, que ele está lá, feliz da vida, me assistindo, porque eu tentei falar com ele, ele dizia, fala, avó, fala, e eu não podia falar. Glórias a Deus, eu creio que grande vai ser a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a revelação. Vamos abrir já, irmãos, porque nós temos pouco tempo para falar da palavra, são só 20 minutos, mas esses 20 minutos eu creio que Deus vai falar grandemente conosco. Amém? Vamos abrir a nossa palavra em Gênesis 40. Glória a Deus. A palavra do Senhor já começou a falar desde o começo do culto. A palavra oficial foi falada aqui. Se me buscares de todo o teu coração. Ou seja, quando nós estamos buscando na intercessão, que é o que é falado aqui, deixa eu olhar a hora ali. Quando nós estamos buscando na intercessão, nós estamos buscando de todo o nosso coração. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quer dizer que quando nós intercedemos por alguém, nós temos que colocar o nosso coração para sermos ouvidos. Porque senão se torna uma mera oração em vão. Eu posso colocar aqui toda a igreja diante da minha intercessão, mas se eu não citar o nome da irmã Franciele que está lá no som hoje, talvez Deus passe desapercebido, não passe desapercebido, mas Ele quer que eu cite o nome dela. Ele quer que eu lembre dela como a irmã Franciele é. O nosso pastor nos ensinou isso antes de eu ler a palavra, que é a palavra-chave para isso. Nosso pastor nos ensinou assim: quando tu orar, dobra os teus joelhos e lembra do teu irmão, aquele teu irmão que tu vai citar o nome dele e Deus vai ir diretamente ao coração dele. E quando eu cito o nome do meu irmão na minha oração, eu consigo de lembrar mais coisas ainda que ele precisa. Às vezes eu só digo assim, Senhor, abençoa ele, porque em muitos momentos eu não vou saber o que ele está precisando, porque Deus não vai me revelar naquele momento. Mas se eu ir mais a fundo naquela oração, com o nome dele diante do Pai, o Pai desce e diz, é ali mesmo que ele está precisando, e é ali que eu vou entrar neste momento, porque tu, serva do Senhor, pediu para mim entrar naquela situação. Aí Deus vem. O quão importante é nós lembrarmos do nosso irmão pelo nome. Aí eu vou lá para o irmão Roger e digo assim, Senhor, o pé dele está machucado, e eu sei bem como é estar com o pé machucado. E eu vou lembrar, cura ele agora, em nome de Jesus, cura ele agora, em nome de Jesus, cura ele agora. A tua intercessão foi feita. E agora eu vou entrar para a palavra para os irmãos entender aonde eu quero chegar. Eu vou ler só um versículo e os irmãos vão entender. Gênesis 40, versículo 14. Se os irmãos tiverem um fundo para mim, eu agradeço. O 14 diz assim, contudo, lembra-te de mim, quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Glória a Deus, irmãos. Eu não podia fugir da palavra, sabe por quê? Porque foi pregado aqui pelo aquele pastor abençoado, o pastor Greg, e já tinha sido ministrado pelo presbítero aqui, acho que é co-pastor, né? Pelo co-pastor Wanderson Martins. E agora foi citado aqui pelo presbítero Jabes. Nós temos que estar atento às palavras que estão sendo ministradas, para que Deus venha falar contigo. Talvez Deus vá trazer uma palavra diferenciada, às vezes, em outros dias de culto, mas Deus tem falado ao coração da igreja, aquele que ministra aqui, sob prisão, algo está acontecendo, irmãos. Temos que ficar vigilantes na palavra. Se Deus está falando de prisão, de cativeiro, de cadeia, algo está acontecendo dentro da igreja e nós não estamos conseguindo ver com os nossos olhos espirituais.
Aí Deus traz aquele homem de Deus aqui para pregar a palavra e falar sobre uma prisão, um cativeiro, o seu próprio cativeiro. Aqui nós estamos falando de José. Imagina, irmãos, que Deus está falando de prisão. Muitas das vezes nós estamos imaginando uma prisão, essa mesmo, que é a grade, o cadeado, a cela, nenhum lugar para deitar. Essa é uma prisão, mas essa é uma prisão concreta, material. Mas tem prisões aqui, irmãos, que é da alma. Tem prisão aqui que é da alma. Tem prisão aqui, Senhor, que é trauma. Tem prisão aqui que é de cura, que precisa ser liberto. E nós não estamos conseguindo ver com os nossos olhos espirituais aonde Deus quer chegar. Nós às vezes interpretamos aquilo que está sendo pregado aqui em cima como literalmente aquilo que está sendo pregado, como a cadeia, as grades, o cadeado. Mas há almas aprisionadas. Almas aprisionadas. Enquanto aquele homem pregava, eu dizia: Senhor, fala comigo, porque durante a semana nós estávamos o tempo todo falando e Deus nos revelava prisões, pessoas aprisionadas em lugares que nós não sabemos onde é. Mas se nós somos intercessores, Deus está falando: eu vou falar com a igreja agora, eu vou falar com os pastores, eu vou falar com a cobertura espiritual que está à frente. E aí vai ser liberto. Mas daí eu perguntava ao Senhor: Senhor, qual é essas libertações que precisam vir à tona? Na intercessão eu vou colocar aqui a minha irmã Ana na minha oração. Mas o que ela precisa ser liberta? O que ela está pedindo para o Senhor? Ele pode não falar para ti, porque talvez não é para ti saber. Porque se tu souber, talvez tu não vai saber lidar com aquilo. Aquele homem veio aqui e expôs a vida dele. Ele expôs algo tão particular, irmãos. E muitas das vezes há prisões tão vergonhosas dentro da gente que nós não conseguimos expressar. Mas nós precisamos expressar para o Senhor. E isso é uma intercessão. E se eu disser lá, irmã Nida, qual é o momento que eu devo interceder pela irmã Nida nesse momento? Eu sei que ela está pedindo algo, senão ela não ia vir à toa no culto. Ela vem para cultuar, irmãos. Nós estamos confundindo as coisas. Nós estamos confundindo o cultuar ao Senhor, o louvor, a adoração, o tocar, o vir aqui falar uma palavra, do que vir ao culto somente para adorar. Não, isso é nossa obrigação diante do Senhor. Mas nós temos que vir aqui sim, com a autoridade que Ele te deu, porque tu ora, tu jejua, tu busca, para olhar para o teu irmão e dizer assim: o que será que ele está precisando agora? É um abraço que ele está precisando? É o lugar onde ele está, que ele está aprisionado e não consegue sair porque ele não tem força? É o lugar que ele quer se libertar, mas ele não consegue sair porque ele não tem força? E ele vai te dar o nome: vai lá, isso mesmo, ora por ele. É essa intimidade que nós temos que buscar com o Senhor. Mas nós estamos dispersos sim, e falo por mim, porque em momentos eu já estive dispersa na igreja. Porque eu não conseguia olhar a alma que estava chegando e pedindo socorro. Tem almas pedindo socorro, só que a gente tem uma ideia fixa de quem está pedindo socorro está lá fora. Não, dentro da igreja tem gente pedindo socorro. Aqui está falando nesta palavra, irmãos, como vocês já conhecem a história de José. Era um menino de 17 anos, era o preferido, vamos dizer assim, do pai. Cadê os preferidos do pai aqui? Você é preferido do pai. Eu sou preferida do Pai. Nós somos os preferidos do Pai. Ele foi escolhido, ele foi adornado, ele ganhou uma túnica. Toda a história de José a gente já conhece. Só que parar para pensar que ele era um filho amado e ele ia passar por tudo aquilo, mas tinha uma razão. O irmão Greg passou aqui e disse que tudo aquilo tinha uma razão. Irmãos, eu confesso que quando ele começou a falar do testemunho dele, eu pensei: quem é essa criança? E eu dizia para a irmã Mônica assim: eu preciso saber quem é essa criança. Eu creio que ele vai chegar no final e ele vai contar. E quando ele bateu no peito: essa criança sou eu. Ele disse: essa criança sou eu, que fui aprisionado, que estive em cativeiro. Muitas das vezes o irmão não vai falar para ti qual é o cativeiro que ele está, qual é a prisão que ele está. Mas Deus pode todas as coisas.
Mas eu preciso ter essa sensibilidade. Eu digo para o Senhor todos os dias: Senhor, quando eu entro na igreja, me dá a sensibilidade de olhar para o meu irmão e saber aquilo que ele está precisando naquele momento. Se for da tua vontade que eu dê um abraço, se eu for da tua vontade que eu fale com ele, se eu for da tua vontade que eu vá lá bater na porta dele, mesmo que eu esteja no cativeiro, que eu bata na porta dele e traga a bênção. Irmãos, a bênção chega e bate na tua porta, sabia? Bate na tua porta e bate com uma sacolinha. A bênção chega na tua porta e traz um banquete, um manjar para ti. É assim que a bênção bate na tua porta. Mas muitas das vezes a alma não está conseguindo chegar. E tu tem que ter força para ajudar ela a chegar, irmãos. Nós não estamos aqui à toa. Eu não consigo me imaginar que eu estou na igreja somente para cultuar o meu Deus, se eu não olhar para o meu irmão Lázaro e olhar e pedir: Senhor, dá discernimento daquilo que ele está pedindo para a família dele, para a esposa dele. Deus fala que quem é do Espírito, tu discerne. Onde que você está? Precisa saber discernir. Precisa saber olhar para o teu irmão e discernir qual é a prisão. E se Deus está falando de prisão, é algo muito forte. Aqui nos mandamentos da igreja, lá onde os objetivos da igreja, está escrito o quê? Orar por quebra de cadeias. Quebra de cadeias, quebra de cadeias, é quebra de cadeias. Não importa a cadeia, não importa o tamanho, não importa o significado dessa cadeia, precisa ser quebrada. Eu me alegro de estar na casa do Senhor. Quando eu estava pensando em José aqui, quando Deus me deu essa palavra de José, eu pensava assim: ele está aprisionado, mas ele tinha um futuro, ele tinha algo que Deus queria dar para ele. Todo mundo já sabe da história aqui, que ele virou governador, mas aí, esse processo até ele chegar ao governador, como é que foi? Porque ele já tinha sido escolhido como o preferido do pai. Ele já tinha sido rejeitado pelos próprios irmãos e vendido. Aí eu fico pensando assim: quantas coisas tu já passou na tua vida? Quantas vezes já te rejeitaram? Quantas das vezes não fizeram aquilo que tu imaginava que deveria ser feito para ti? Aquilo que tu imaginava que tu era merecedora. O teu irmão pode não saber, mas Deus sabe. Aquilo que tu acha que precisa ser feito para que tu volte para a casa do Senhor alegre. É assim que nós devemos enxergar. E José passou por tudo isso, irmãos. Meu esboço está aqui, irmãos. Não consegui tirar. Deus é tão perfeito que quando a gente faz um esboço, Ele vem e fala com a gente no secreto e fala assim: mas não é isso que eu quero. Porque o esboço está no teu coração aí. Porque tu lembra da palavra de José. Eu podia descrever ela desde lá do capítulo 37 até o 50. Mas não, Deus quer falar contigo no teu secreto agora. E Ele quer dizer o que tu está precisando para ser desaprisionado, para soltar essas cadeias, para quebrar essas correntes que estão te segurando. É algo especial do Senhor, é que Ele fale contigo, que Ele te toque e diga: vem, vem que eu estou te esperando, vem que eu preciso de ti, vem que nada do que tu esteja passando é maior do que o poder que eu tenho para com a tua vida. Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra no versículo 14, ela está dizendo o quê? José, ele revelou sonhos. Ele teve revelações do Senhor para ter revelado para aquele copeiro, para aquele padeiro. Muitas das vezes nós vamos receber revelações que não vão agradar o nosso coração. E essa revelação, muitas das vezes, vai nos confrontar. E quando nós recebemos algo de Deus que vai nos confrontar, nós temos que dobrar os joelhos e pedir ao Senhor que tire do nosso coração isso. Ainda mais quando é uma revelação de morte. Aqui o padeiro estava recebendo uma revelação de morte. O padeiro não, perdão, o copeiro. Eu fico pensando assim: ele recebeu aquela revelação, foi abençoado, e a única coisa que aquele que revelou para ele pediu: lembra-te de mim quando tu estiveres com o rei Faraó.
Quantas das vezes nós estamos buscando, dentro da igreja, no nosso pior momento da nossa vida. E quando nós chegamos naquele momento do nosso ápice, naquele momento que parece que nós não temos mais nenhum problema, irmãos, nós esquecemos de quem buscou com nós. Nós esquecemos daquele que intercedeu por nós. Nós esquecemos de orar, como está sendo pedido aqui pelo nosso pastor presidente, que é o guia maior aqui da tua casa. Aquele que te mantém debaixo dos joelhos dele. Às vezes a gente esquece de orar por ele. Falo por mim próprio, irmãos. Nós esquecemos desta parte, de orar e de interceder por aquele que já intercedeu por nós. Irmãos, é tão grave que naquele momento, enquanto ele intercedia, que enquanto ele pedia para que fosse intercedido por ele diante do rei, eu creio, irmãos, que muitas das vezes a gente chega aqui, foi falado isso aqui em cima do altar também, eu chego aqui e peço oração, eu vou lá e peço por irmão Wagner, e falo assim: irmão Wagner, ora por mim. Lembra-te de mim quando nós nos vimos ali nos corredores, nas escadas. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, ora por mim. Aí um dia eu vou ver o irmão Wagner de carrão, passando por mim, dando glória a Deus. E eu vou dizer assim no meu coração, eu vou sentir se ele orou por mim. E aí ele vai dizer assim: ó Senhor, o Senhor me abençoou com esse carro, 4 portas, lindo, branco, maravilhoso. E aí será, Senhor, meu Deus, que eu orei pela irmã Sheila, que ela pediu para mim naquele momento. Aquele momento de angústia em que eu só cruzava com ela e cruzava com a esposa. Oh Deus querido, eu sei que ele estava orando, porque a gente sente que ele está orando por nós. Eu posso orar aqui pelo meu irmão Wendel. Quando eu ver ele lá na faculdade, eu vou lembrar, eu orei pelo irmão Wendel. É assim, irmãos. Ore pelo teu irmão. Interceda pelo teu irmão e ninguém precisa ficar sabendo. É secreto. É secreto. Depois não vai tu dizer assim: ó, eu orei pelo aquele irmão ali. E olha lá o irmão já está passando de carrão. O irmão Wagner não me dá nenhuma carona para fazer um rancho. Aí eu fico pensando assim: eu orei pelo quê? Eu orei para que ele tivesse sucesso na vida dele. Eu orei para que ele fizesse a faculdade dele, a qual ele tanto sonha. Eu orei para que ele tivesse uma casa maior. Eu orei. Só que daí quando o irmão passa, eu quero ir lá e falar com ele assim: olha, mas agora ele não me enxerga. Isso não é oração, irmãos. Isso não é intercessão. Aprendi isso. Não pense que eu sabia disso, viu? Tudo que é pregado aqui é o que a gente passa na vida da gente. Tu vai ser confrontado quando teu irmão estiver na bonança. E te prepara para ser confrontado e feio, irmãos. O teu coração vai ser sondado, mas não é por mim não, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai ser sondado para saber aonde está o teu pensamento, aonde está o teu coração. Se eu profetizo na vida do irmão Wagner esse carro branco, 4 portas, ar-condicionado, aí eu vou lá e profetizo na vida do meu irmão ali, Paulo. E aí eu fico pensando assim: o que eu faço agora? Não tem nenhum Paulo aqui? Gente, queira ser Paulo na vida. Queira ser Paulo. Paulo foi um grande homem. Porque se alguém me disser para mim assim: eu prego ali para a vida da irmã Esther, eu digo: sou eu mesmo, eu quero ser rainha. Às vezes a gente está esperando, sabe o que, irmãos? Ser falado o teu nome. Mas eu posso pregar aqui e dizer a Esther, o José, eu posso dizer o Moisés. Aí tu vai dizer assim: não, eu quero atravessar esse mar sim, porque ela profetizou na minha vida. Falta tão pouco. E eu digo isso na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, que para muitos aqui, que a igreja não está cheia, mas Deus sabe de todas as coisas, e se Ele sabe quem está aqui neste momento, sabe aquele que vai receber agora. Eu profetizo na vida de quem for, da intercessão que foi feita aqui, não só por mim, mas diante desse altar aqui, exatamente neste lugar, há almas aqui que vão sair com prosperidade maior do que imagina.
É assim que eu profetizo sobre a minha vida, é assim que eu profetizo sobre a vida de ti. Aleluia. É grande, irmãos. É tão grande. É tão grande que eu posso estar profetizando o carro, que é um bem material, mas eu posso estar profetizando aqui a vida de um pastor. Aquele que é presbítero vira pastor, irmão. O Ícaro está aí, vai virar pastor. Aí eu penso assim, como assim? Ele vai virar pastor, por quê? Porque quem busca, recebe. Quem bate, a porta abre. Mas basta se colocar e receber. Agora, quando a igreja estiver recebendo de Deus, falar Esther, recebe, mulher? Recebe. Irmã Franciele, quando estiver falando de Ruth, recebe. É assim que nós viemos à casa de Deus. É assim que eu intercedo por ti. Eu posso não estar vendo a rainha Esther, mas Deus está vendo a rainha Esther aqui. É assim a intercessão. O pequeno, o Davi está aqui também. Quer ver? Tem Davi aqui. Mas se eu orar aqui e fizer uma ministração do Espírito Santo, com toda a graça, crendo, sem duvidar no meu coração, o grande Davi vai andar, vai fazer grandes obras. E basta ter discernimento espiritual. Basta vir aqui profetizar, basta vir aqui falar das coisas de Deus, que Ele se responsabiliza pelo que está sendo falado aqui no altar dEle. Glórias a Deus. Quer ver como tem Davi aqui? Tem todo mundo da Bíblia aqui. E eu me alegro. Ó, Leozinho, se põe de pé, Leozinho. Tem Davi ali, ó. É porque ele é pequeno? Não, porque eu também sou pequena. Mas é porque ele é Davi. É Davi. E quando Deus mostra que é Davi, ninguém vai tirar. É assim que eu vejo, é assim que eu intercedo. Quando alguém vem aqui, foi falado aqui com o irmão Wagner, foi falado aqui sobre dons. E quando eu ministrei aqui, dirigindo o culto, somente dirigindo o culto, enquanto eu dobrava os meus joelhos, eu falava: Senhor, fala comigo sobre esta palavra que o Senhor vai colocar agora no meu coração, para que eu venha a ministrar para a igreja, que é uma confirmação do Senhor. E quando ele pregava aqui, ele falou na palavra oficial ainda, ele falou sobre 12, eu disse 12 talentos, porque se Deus me dá um dom, eu posso dividir. Se Deus me dá um talento, eu tenho que multiplicar, essa é a minha obrigação. Porque eu não posso voltar com 5, se meu irmão não tem nenhum. Eu tenho que ir lá e dividir com ele os meus talentos. Está aqui presbítero Jabson. Quem vocês imaginam que presbítero Jabson é? Quem vocês conseguem ver ali? Tem muitos da Bíblia. Eu podia citar muitas pessoas aqui, mas se eu olhar para o irmão, é assim, olha para o teu irmão como alguém da Bíblia. Olha como ele é da Bíblia, vocês são filhos de Deus. Oh, glória, eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Aleluia. É pena que é 20 minutos, irmãos. Mas Deus sabe o que Ele faz com 20 minutos. O presbítero Jabson vai orar agora e vai querer saber quem é ele. Dentro da Bíblia. Glória a Deus. E Deus vai revelar. Porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na intercessão. Quando eu intercedo, eu imagino assim, quer ver? Eu imagino assim: oh, Senhor, vai lá, ajuda ela a desmembrar esse negócio que ela não consegue, ajuda ela a se libertar dessa situação, ajuda ela a se libertar, Senhor meu Deus, de algo que ela não consegue, que está no passado. Livra a alma dela, Senhor meu Deus, perdoa os pecados dela. É assim a intercessão, fácil. Acabou meu tempo. É para acabar o meu tempo, irmãos, eu convido a igreja para estar aqui. Porque o último versículo é o melhor. Quem sabe Deus revela para o presbítero Jabson agora. Glória a Deus. Hoje nós estamos na intercessão, irmãos. Venham para frente, aproveita a intercessão. Aproveita para saber quem tu é na Bíblia.
Aproveita para saber aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque há intercessão aqui, eu posso crer. Quando eu cheguei aqui, tinha presbítero, tinha co-pastor, tinha superintendente orando aqui. E eu ouvi a oração lá do fundo. Tinha gente orando aqui. Tinha gente intercedendo aqui. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É bom quando é 20 minutos, porque Deus fala. Quer ver? Presta atenção no que vai acontecer aqui agora. Irmão Danilo, presta atenção no que vai acontecer na tua vida, irmão Danilo. Presta atenção naquilo que tu pregou aquele dia lá na cozinha. Presta atenção. É a hora que Deus faz, irmãos. Esta é a palavra de Deus. Presta atenção. Presta atenção que Deus pode fazer aqui, pode fazer lá no teu banco. Deus pode fazer qualquer coisa. O Deus do impossível está aqui, irmã. O Deus que tudo pode, que vai mostrar quem tu é na Bíblia, também está aqui. Seja qual for. Ó, presta atenção. Amigo, Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado por este momento contigo. Obrigado porque é um culto de intercessão, um culto onde o Senhor fala com o teu povo. E não interessa quem esteja aqui em cima, Senhor, meu Deus, vai ser usado para falar com o teu povo aqui, Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, os meus pecados. Glórias a ti, meu Deus. Glórias a ti, meu Deus. Vale a pena te adorar. Vale a pena interceder, irmãos. Vale a pena interceder. Vale a pena interceder. Só Deus sabe da alegria que eu estou neste momento, Pai. De poder ter intercedido e saber que o Senhor está trabalhando. De poder ver novamente um sorriso neste rosto, ao qual o Senhor sabe qual é. Oh, aleluia. Tu és poderoso, Deus. Eu creio, aleluia. Glórias a ti, meu Deus. Oh, aleluia. Presta atenção. Um terremoto vai acontecer aqui. As cadeias vão se quebrar, irmãos. Estende os teus braços que as cadeias estão caindo. Não há mais cadeias. Ninguém pode com o Espírito Santo de Deus. As cadeias já foram quebradas. As barreiras não existem mais. É só tu conseguir chegar na presença do Espírito Santo. Não existe mais isso. Oh, aleluia. Santo és tu, aleluia. Tudo vai ser quebrado. Todas as barreiras, todas as cadeias são quebradas agora. Aleluia. Todas as cadeias. Todas as cadeias. O Espírito Santo de Deus está aqui. Te lança, pede para Ele quebrar isso. Quebra as barreiras. É assim que Ele tem falado comigo, é assim que Ele vai falar contigo. Precisa ser quebrado. Presta atenção. Aleluia. Aleluia. Os presbíteros podem orar se eles quiserem. Podem orar, podem interceder. Oh, aleluia. 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 Eu sei que tu estás aqui. Perdão, Senhor, a minha falha. Perdão a minha fraqueza. Perdão a minha omissão, Pai. Aleluia. Aleluia. Toda vez que eu declaro essa canção, me dá vontade de chorar. Porque o terremoto acontece quando a gente canta e exalta o nome do Senhor. Então nesse momento levanta a tua mão e diga: aleluia, aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui. As cadeias que me cercam E as cadeias que te cercam vão cair. quando não há o que fazer. Não há cadeias, não há cadeias, não há cadeias. Oh, aleluia. Oh,
Aleluia. Santo és tu, Pai. Santo, 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 santo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus.